Gigante, quando você decidiu me explorar para detonar o selo, você já imaginou que as coisas acabariam assim? Leyline andou devagar para frente, com uma expressão estranha nos olhos. Ele calmamente levantou a mão direita vermelho sangue, preparando-se para enviar outro ataque mágico. Asterisco Shield. Asterisco neste exato momento, uma figura se separou do corpo de Giante, as ondas de energia de seu corpo indicando que também era um pico de classificação Magus. Ele atacou Leyline a uma velocidade muito alta. Olho da alucinação. Após este comando, uma aparição de um olho vertical apareceu por trás dessa figura. A aparição soltou luz escura com várias cores passando. Qualquer um que visse o olhar seria deslumbrado e se sentiria tonto. Dois artefatos de magia negra na forma de adagas apareceram nas mãos da figura, movendo-se como uma víbora enquanto avançavam em direção às áreas vitais de Leyline. Este ataque foi muito repentino, e o assaltante era um magus de grau de pico 1 que se especializou em ataques furtivos. Mesmo se fosse um mago como Marb, ele sofreria muito. Estranhamente, não havia sinais de choque no rosto de Leyline. Em vez disso, o que apareceu foi um sorriso como se ele esperasse. Você finalmente apareceu. Em seguida, um pendente vermelho escuro em forma de cruz em seu pescoço produziu grandes quantidades de raios vermelhos de luz, e seu corpo estava coberto por uma camada de escamas densas. Os olhos de Leyline também se transformaram em pupilas verticais de âmbar. Dois raios de luz petrificante foram arrancados de seus olhos, perfurando a aparição do olho vertical. Ah! As cinzas cinzentas de petrificação rasgaram a aparição, e um círculo de petrificação se espalhou pelo corpo da figura negra, fazendo-o gritar miseravelmente. Crimson Palm! As mãos de Leyline estavam cobertas com 3 camadas de proteção. A camada mais interna era preta, à escala de Kemoen. O do meio era vermelho e uma aparição do pingente Fallen Star, e o mais externo era a proteção das chamas de Crimson Palm. As 3 camadas produziam cores diferentes enquanto alternadamente cintilavam nas mãos de Leyline. Leyline deu as boas-vindas aos 2 punhais negros que se dirigiam a ele. Asterisco estrondo. Estrondo, asterisco. Embora os punhais negros emitissem as ondas de energia dos artefatos mágicos de nível médio, eles se afastaram de Leyline. A palma carmesim de Leyline, em seguida, sem hesitar, atingiu o peito da figura negra. Asterisco rumble. Asterisco era óbvio que o tórax da figura negra havia desabado, e estava acoplado ao som estridente dos ossos quebrando. Asterisco boom. Asterisco. A figura foi atirada ao chão, revelando um magus com o qual Leyline estava muito familiarizado. Líder da equipe César, o que você está fazendo aqui? E você também pode explicar por que escolheu aparecer de uma maneira tão estranha? Leyline veio antes de César e perguntou. Pelo seu tom, era óbvio que Leyline não ficou surpreso com a aparição de César aqui. Tosse. A figura sombria que lançou um ataque furtivo foi, como esperado, César. No entanto, ele parecia estar em um estado ruim, constantemente tossindo sangue e seu rosto pálido. Em torno de seu terceiro olho vertical na testa, havia um anel de pedra cinzenta. Este foi o efeito do olho da petrificação, e ainda estava se espalhando. Você. Quando você descobriu? César não respondeu à pergunta de Leyline. Em vez disso, respondeu com outra pergunta. Desde o início. Com toda a honestidade, eu realmente admiro você por ousar treinar em 3 espíritos em um corpo, que é uma técnica secreta antiga extremamente perigosa. Você realmente conseguiu e separou com força o seu espírito em 3 porções. A admiração era aparente na expressão de Leyline. Ele já havia usado o AI-chip para simular o trunfo de César, e depois pesquisou pesadamente sobre técnicas secretas antigas como estas. Mesmo nos tempos antigos, esses tipos de técnicas eram considerados muito perigosos. Somente os lunáticos escolheriam treinar neles, pois separavam com vigor a alma de um mago em 3 partes, cada uma com vontade própria, e tendo a capacidade de se separar ou se fundir em momentos cruciais. Em outras palavras, uma pessoa seria separada em 3 indivíduos. Enquanto um único corpo permanecesse vivo, os outros 2 corpos poderiam ser ressuscitados com recursos suficientes. Esta foi basicamente uma técnica secreta que desafiou os céus.
A situação agora era muito óbvia. César, Gigante e o menino eram os diferentes bodis de um único magus que praticava 3 espíritos em um corpo, e César era um espião enterrado no mais profundo do Four Seasons Garden e o instigador de tudo isso. Leyline achará estranho que as 1000 mãos intrometidas soubessem muito sobre o Jardim Four Seasons, conseguissem criar um feitiço para destruir o selo ligado ao corpo central da consciência e possuíssem um mapa dos locais da defesa. Esquadrões. Pelo que parece, com César, o líder da equipe de caça, como espião, tudo fazia sentido. César forçou um riso que está longe de ser um sucesso. Originalmente, se o menino tivesse conseguido se tornar um mago de Picum também, eu teria sido capaz de fundir todos os 3 corpos e tentar avançar para me tornar um magus de nível 2. É uma pena, embora. Enquanto falava, um anel de pele de pedra se espalhou dos lados do terceiro olho de César, quase alcançando seu nariz. Por que você nos atraiu aqui? César perguntou enquanto estava deitado no chão, sem ativar nenhuma formação de defesa. Agora estava ciente de que não seria capaz de resistir sequer a um golpe de Leyline e não se humilharia tentando se proteger. Você é esperto. Eu quero fazer uma troca com você. Eu espero que... Não. Não dê ouvidos a ele. Mate ele. Eu quero matá-lo. Gigante, que estava gravemente ferido, começou a gritar. Leyline suspirou enquanto segurava a cabeça. Parece que eu tenho que cuidar de todos os assuntos problemáticos primeiro. Ele podia claramente dizer que, de todos os 3 corpos que César tinha, apenas o próprio César era relativamente sensato. Gigante e o menino obviamente tinham alguns parafusos soltos, o que poderia ter sido um efeito colateral da técnica. A loucura do garotinho era possivelmente até um nível acima do gigante. Após sua morte, suas tendências maníacas foram transferidas para o gigante. De todos os presentes, César foi provavelmente o único disposto a ouvir sua proposta. Gigante era apenas uma obstrução. Com esse pensamento, os olhos de Leyline estavam cheios de uma aura assassina, ele estava preparado para agir imediatamente. Mesmo que Giante e o menininho morressem, César ainda seria capaz de reanimá-los com muitos recursos enquanto ainda estivesse por perto. Levaria um pouco mais de tempo. César e Gigante estavam atualmente gravemente feridos, e era impossível que eles reagissem. Jovem, você pode parar agora. Assim que Leyline estava prestes a avançar e dar o golpe final em Giante, uma voz envelhecida soou em seu ouvido. Um anel prateado de força espiritual desceu sobre o campo de batalha. Essa força espiritual era incrivelmente maliciosa e forte, a tal ponto que o ar estava se distorcendo. Força espiritual de prata formou uma grande mão, que pegou Giante. A mão de prata formada por força espiritual era extremamente resistente. As chamas da palma crimson de Leyline ainda ardiam ferozmente, mas parecia não haver efeito na mão. Grãos de força espiritual solidificada flutuavam constantemente, extinguindo lentamente as chamas carmesim das pernas do gigante. Solidificação da força espiritual. Enquanto observava a força espiritual prateada e solidificada, Leyline repentinamente pensou no Gargamel que ele havia visto anteriormente. O fato de ser formado por maldade também tinha a força de um magus de grau 2, e naquele momento, Leyline estava basicamente impotente contra isso. Um segundo mago das 1000 mãos intrometidas? Leyline parou seus passos. A mão de prata enviou o gigante ferido antes que um mago vestisse roupas negras. Este mago era alto e magro, mas estava cercado por uma força espiritual aterrorizante que até Leyline temia. Seus olhos eram de um verde cintilante, e qualquer um que o visse sentiria um medo imenso da maldade que eles emitiam. Pai! Pai! Depois de matar meu espírito de garotinho, ele realmente tentou me matar, o único membro da sua linhagem. Ele deve pagar o preço em sangue. Gigante enrolado ao lado do magus escuro, começando a chorar como uma criancinha. César, por outro lado, chamou o pai, seu rosto pálido. Então, este magus sombrio é, na verdade, o pai de César, percebeu Leyline. No entanto, algo que os magus obscuros do nível 2 o fizeram se sentir ansioso. Foi a cabeça de um mago. Sua pele era pálida e seu rosto estava cheio de rugas.
Lenin estava extremamente familiarizado com esse rosto, como ele realmente havia visto há pouco tempo. Reynold! Você realmente o matou! Os olhos de Lenin se arregalaram. Esta classificação dos Magus foi ainda mais poderosa como Lenin esperava, ser capaz de decapitar Reynold, que também era um Magus de nível 2. Asterisco Pac. Asterisco neste momento, a petrificação no rosto de César havia se estendido até o pescoço, e sua expressão ainda era como se ele tivesse se tornado uma estátua. Asterisco Rumble. Asterisco um raio de chamas verdes começou a queimar, e o Magus escuro atravessou o espaço e chegou na frente de César. Técnica de petrificação antiga? Sua voz era rouca, como duas peças de metal raspando uma contra a outra. Não se preocupe, meu filho. O Magus escuro estendeu um par de braços magros, que tinham esporos verdes sobre eles, e acariciou a cabeça de pedra de César. Asterisco BZZZ. Asterisco a luz branca leitosa descia sobre a cabeça de César. Dentro da luz, pele de pedra branca acinzentada caiu pouco a pouco, revelando o tom de pele original de César. Obrigado, pai. Além disso, ele... César começou a sussurrar no escuro ouvido de Mago, e o Mago assentiu constantemente. Ao ver esta cena, Giante, que não estava longe, olhou furiosamente como uma criança que teve seus doces roubados. Houve até um pouco de inveja quando ele encarou César com dificuldade. Você não é a mesma pessoa? Você está com ciúmes de si mesmo? Leilin ficou sem fala. Neste ponto, César acabou de falar. O posto dos Magus voltou seu olhar para Leilin. Uma poderosa explosão de força espiritual foi fixada em Leilin, a tal ponto que ele sentiu como se estivesse em um campo de neve.